Nessa edição do Viva Saúde, a gente vai entender melhor como funciona a doação de sangue. Não sai daí, já estamos no ar. Nessa edição do Viva Saúde, a gente vai falar sobre um tema super interessante e esclarecer melhor esse assunto, que é a doação de sangue. Antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, eu quero agradecer os apoiadores do Viva Saúde, que são Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a presença da doutora Flávia Prá, que é médica hematologista aqui do Hospital Unimed Tubarão, e também a Adriana Machado Rufino, que é enfermeira responsável pela agência transfusional, que muita gente chama de banco de sangue, né, Adriana? E que também é aqui do Hospital Unimed Tubarão. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso espaço. Para a gente esclarecer esse assunto tão importante, né? Que sempre merece ser abordado, esclarecido, porque há uma necessidade grande, né, de doação, por doação de sangue. Como é que é isso, doutora? Iniciando contigo. Com certeza, não. A doação é extremamente necessária, né? Tem vários motivos que o paciente vai precisar em algum momento receber uma transfusão de sangue. Então, o sangue ele é separado em três componentes principais, que são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, as plaquetas e o plasma, né? Que daí tem todos os outros componentes. Quando a gente faz uma doação de sangue, a gente pode salvar até 4 vidas, né? Então, o paciente que está dentro do hospital, que é a nossa rotina, que a gente vê muitas vezes e é a nossa responsabilidade, são as necessidades de transfusões inúmeras que a gente tem dentro do hospital, em todos os setores. Então, muito importante, né? Principalmente para quem faz a doação, muitas vezes tem essa consciência, porque está fazendo a doação, e quem não tem esse hábito de fazer a doação de sangue não imagina muitas vezes que o paciente está lá e a necessidade vital que tem essa doação para aquele paciente, né? Deixa eu trazer um dado aqui, somente 1,8% da população brasileira doa sangue. É pouquíssimo, né? Esse número é baixíssimo, né? E a gente até trouxe esse tema porque recentemente nós comemoramos aí um dia bem especial, né, Adriana? Que foi um dia de conscientização para que as pessoas... Foi um dia para reconhecer quem faz isso, quem vai até a agência, né, transfusional para fazer a doação, quem faz isso com regularidade, com frequência, e também para reconhecer, para lembrar da importância desse dia, né? Qual a importância desse dia, Adriana? Então, hoje é o que muito bem colocado, né? Quando tu diz que os dados hoje, essa porcentagem ela é muito baixa, né? Então, hoje, falando como, né, na data de hoje, o EMOSC tem hoje um baixo número de pessoas que procuram para fazer doação. Até porque as pessoas têm algum mito, né? Se eu for doar, eu posso me contaminar. O que vai acontecer? Então, nós tivemos aí também, já era muito baixo a procura das pessoas estarem indo fazer essa doação. Inclusive, agora com a pandemia, isso dificultou muito mais ainda. Então, o O negativo, hoje no EMOSC, o estoque é muito baixo. Né? Até porque o EMOSC, ele atende 41, aqui no estado, né, aqui na região sul, a 41 municípios. Desses 41 municípios que ele atende, de Laguna a Passo de Torres, 28 hospitais e clínicas são atendidas pelo EMOSC. Então, imagina... Uma demanda grande. A demanda é grande e a procura é muito pequena. Então, doar, eu sempre, dentro do hospital, quando há uma prescrição, né, doutora, de sangue, quando a gente vai para fazer toda a parte assistencial da coleta, para estar realizando dentro na nossa agência transfusional, o fator RH, o ABO do paciente, todo esse protocolo, protocolo, eu sempre converso com os familiares, né?
Até porque o foco deste ano é doar, é um ato de solidariedade. Então, pedimos que as pessoas sejam solidárias e vão até a agência, né? Nós temos aqui o Hemosc, ou um hemocentro mais próximo, e faz essa doação. Aqui na cidade tem o Hemosc, né? Nós temos aqui na cidade, né, o Hemosc, na rua Santo Dumont, sem número ali, quem conhecido antigamente, próximo ali da Casan, né, naquele prédio ali ainda funciona no horário das 7h30 às 11h30, né, só trabalha no período da manhã, mas a gente conscientiza através das nossas prescrições e transfusões dentro do hospital. Sim. Né? Então, esse é o nosso objetivo, né? De estar, até como a doutora colocou, 450 ml de sangue doado, ele salva até 4 vidas. Sim. Então, é um dado importante, muito porque importante. Mostra o impacto dessa atitude, né? Isso. Agora, uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Primeiro, por que o O negativo é mais raro? E tem o doador universal, tem o receptor universal. Poderia explicar um pouquinho para a gente a diferença desses tipos sanguíneos, doutora? Sim, o O negativo é mais raro por uma questão de difusão mesmo. Assim, a princípio, o mais comum mesmo é o O positivo, tá? O O negativo geralmente é o doador universal, justamente porque ele é negativo, ele não tem o fator RH positivo, então ele pode ser recebido por qualquer pessoa, qualquer tipo paciente, sanguíneo. qualquer tipo sanguíneo. O O significa que ele não tem AB, que daí são os antígenos AB da superfície das hemácias, né? E RH negativo é que ele não tem o antígeno D, que é o RH positivo nesse caso. Então, ele não vai causar efeitos maiores no receptor. É esse o sangue de escolha quando a gente não tem tempo de fazer todos os testes sanguíneos para ver se é compatível o sangue do doador com o receptor. Ah, sim. Então, Talvez assim, por isso essa demanda grande por esse tipo exato. sanguíneo. Então, assim, esse é o tipo sanguíneo que a gente sempre tem que ter disponível no banco de sangue, porque se chega alguma urgência, onde a gente tem que transfundir de emergência, sem a possibilidade de a gente conseguir fazer esses testes, porque os testes todos demoram um pouco para a gente fazer a compatibilidade de sangues. Até a Adriana pode falar um pouquinho mais dessa rotina que a gente tem, mas em torno de 1 hora e meia, no mínimo, assim. Muitas vezes é inviável para aquele paciente. Para a vida do paciente Exatamente. que chega. Então, assim, às vezes a gente não tem esse tempo para fazer o teste de compatibilidade. Então, a escolha seria o O negativo, que está ausente antígeno, não vai correr o risco de o paciente desenvolver um anticorpo contra o sangue, e aí, ao invés da gente trazer o benefício, a gente traz o malefício. E aí, o doador universal seria O O positivo. o O negativo. O O Isso. negativo. O receptor universal seria o AB positivo daí, que daí ele tem todos os antígenos, ele não vai desenvolver anticorpo contra nenhum outro. Então, ele pode receber qualquer tipo de sangue que, a princípio, não vai desenvolver anticorpo contra qualquer hemácia, tipo, qualquer né? outro tipo de sanguíneo, né? Claro que não é só o sistema ABO-RH que a gente tem na superfície das hemácias, a gente hoje tem um conhecimento muito mais amplo, tem vários outros antígenos que estão presentes na superfície da hemácia e que a gente tem como fazer o teste e, claro, pode desenvolver anticorpos contra esses outros também. Mas é em bem menor quantidade, são menores os efeitos colaterais em relação a isso. Então, geralmente acontece quando é um receptor politransfundido, que daí são os casos de pacientes que necessitam receber transfusões frequentes. Uma anemia falciforme, com hemólise persistente, uma talassemia. Então, esses a gente faz testes mais específicos e mais apurados. Consegue lidar com essa rotina de uma maneira diferente, Exato. né, do que na emergência, né? Em que casos que os pacientes precisam desse recurso?
em alguns casos mais comuns? Do recurso de doar... De receber o sem sangue os testes. doado. Geralmente sangramento profuso, assim, trauma grave, paciente pós-acidente, chega sangrando e a gente não tem tempo, porque a perda de sangue é muito mais rápida do que a quantidade que a gente vai conseguir repor. Então, a gente faz as transfusões maciças nesses casos, né? Então, a gente precisa transfundir rapidamente, porque o paciente está sangrando e a falta do sangue vai fazer os efeitos colaterais que todo mundo já deve imaginar. Sim. Então, falta de oxigenação no cérebro, falta de oxigenação renal e os órgãos vitais mesmo, e aí... Geralmente é nesse caso, sangramento, ou um trauma, um acidente de carro, ou um sangramento gastrointestinal, que é comum às vezes em hepatopatas, com varizes de esôfago, e daí tem uma gama de comorbidades, várias situações possíveis. A gente falou do O negativo, mas todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, né? Adriana, falando dessa rotina de doação, né? Tem pessoas que já têm essa consciência, vão até o hemocentro fazer a sua doação regularmente, né? Mas tu falaste de alguns receios que as pessoas têm, por exemplo, eu vou me contaminar, né? Eu vou ficar muito tempo, vou sair dali como, né? Então, assim, quais são as principais preocupações que as pessoas normalmente apresentam e como desmistificar isso? Então, quando a gente vai até esses pacientes, né, porque só para complementar o que a doutora Flávia falou, então nós temos nossos protocolos dentro da agência transfusional, onde nós temos a transfusão, a programada, a eletiva e a extrema urgência. Né? Então, dependendo dessa prescrição, então a gente vai até o paciente, então a programada a gente coloca data e hora, e o dia também. A eletiva é os pacientes internados na clínica dentro do hospital, e as extremas urgências são o que a doutora colocou, esses pacientes que chegam com politrauma ou qualquer uma intercorrência dentro de um centro cirúrgico que intervir, que a gente não consiga fazer os testes. Então, quando a gente vai até os familiares ou até o paciente para fazer essa coleta e explicar da doação, deles estarem conscientizando familiares, alguém mais próximo e até o Hemosc, a gente escuta muito esses mitos, né? Eu tenho medo, porque eu vou me contaminar. Mas se eu tirar o sangue, eu vou ficar fraco. Então, eu sempre coloco para eles, olha, doar sangue é um ato de amor, é um ato de vida, é estar trazendo vidas, né? E eu não vou dizer que você tenha que ir. Não, eu conscientizo, é uma solidariedade, porque você vai estar salvando outras vidas. E o que eu explico também para os pacientes e familiares que estão ao redor? Que o sangue, a coleta de sangue feita no Hemosc, ela é toda estéril, e que esse material depois é todo descartado e que rapidamente o metabolismo dele, ele já volta ao normal. Ele não vai ficar mais fraco ou perder sangue porque ele fez uma doação, né? Até porque ele recebe algumas orientações, que ele tem que ir bem alimentado, ele tem que elas fazem a triagem, como ele não pode estar gripado, ter feito uma cirurgia em menos de 30 dias. Então, tem todo um protocolo que eles vão perguntar e vão estar vendo se esse paciente ou se essa pessoa que vai procurar está apto a doar o sangue. Sim. Mas que é de forma segura, porque a gente já acompanhou, eu já fui até o Hemosc de Tubarão e Criciúma, né, os hemocentros, onde faz toda essa triagem, e eu acompanhei e garanto e tenho, assim, certeza que qualquer pessoa que for fazer essa doação é seguro. Dentro desses pré-requisitos. Dentro desses pré-requisitos. Até quando a doutora coloca a questão de o O negativo, que hoje dentro a gente tem a agência transfusional, é o que até vou dar uma ênfase rapidinho, né? A gente tem um estoque mínimo. Até porque nós transfundimos em média mês 70, 80, 90, já chegamos a 140, né? Essa é a média. 180 é uma média, utilizam. né? Então a gente tem que ter
um estoque mínimo, até porque o sangue, ele tem um prazo de vencimento. Ele vence, né? Ele não tem um vencimento longo de um ano. Ele é perecível. Quando ele está ali na bolsa de sangue, ele é perecível. E quando a gente faz essa doação para o Hemosk, que é Criciúma, que é o nosso receptor dentro para estar abastecendo as agências hoje dentro dos hospitais, né? A gente tem que pedir dentro do parâmetro, por quê? Porque eu não vou estar desprezando o sangue que outra pessoa pode estar utilizando e já é muito difícil de a gente conscientizar as pessoas e doar, então não dá pra gente estar... Não dá pra desperdiçar, tem que ser bem assertivo, né? Tem que ser bem assertivo, então a gente hoje tem um estoque mínimo, a gente consegue trabalhar muito bem, junto com a doutora Flávia, né? Colocando o que tem, o que não tem, o que a gente pode estar pedindo, então a gente tem um comitê transfuncional também dentro do nosso hospital, e é onde a gente senta e discute e fala sobre várias questões, né? Não é tão simples o processo, né? Não. Você já tem uma dinâmica, óbvio, né? Mas não é tão treinados, simples, né? Para fazer o fator RH, o ABO, a prova bem de criterioso, compatibilidade, muito bem criterioso. É uma questão bem criteriosa, não é só chegar e colocar alguém para fazer. Não, essa pessoa primeiro tem que passar por um treinamento. Inclusive, essa pessoa que vai receber, esse paciente, ele tem que ter a segurança de que esse sangue que foi doado precisa ser um sangue que passou por uma triagem muito apurada também, por alguém, né? que fez os testes e é compatível com o que ele vai receber. Sim. Esse estoque que a gente tem de O negativo, a gente precisa ter justamente para essas urgências, mas em geral a gente sempre dá a preferência de transfundir para o sistema BO do paciente, né? Então, o paciente é A positivo, a gente vai dar preferência para um A ou um O, no caso. Mas por que o O? O O positivo é o mais comum, então aí a gente fica... É mais fácil de a gente encontrar, é o mais frequente que tem nas agências transfusionais, então a gente acaba muitas vezes transfundindo o O num A, por exemplo. Mas se for o A, é a preferência, sempre dá preferência para o sistema BO do paciente. Então, o perfil, como é que é o perfil da pessoa que pode doar? Eu sei que tem uma idade mínima, né? Tem uma idade máxima também? Tem. Como é que tem um peso, né? Como é que é o perfil desse doador? Então, geralmente o doador vai passar por uma entrevista, né? Então, ele vai chegar no Hemosk, aqui é o Hemosk, o Hemocentro a gente tem no Brasil inteiro, né? A Adriana, acho que já trabalhou no Hemosk? Eu acho não. Tá. Mas já está bem, as unidades bem de referência dentro. de Tem cada... as unidades todas, então o paciente chega, faz a triagem, tem um médico que vai conversar e vai fazer as perguntas cabíveis. Então tem uma lista enorme de possibilidades de quem pode e quem não pode doar o sangue naquele momento. Então, geralmente, a idade mínima é acima de 18 anos ou acima de 16 anos, se tiver acompanhado de um responsável, de um adulto responsável, né? A idade máxima, em geral, 65 anos. Se tiver com alguma infecção vigente, não vai estar apto a doar, dependendo da infecção, vai ser esperado determinado tempo para conseguir ser apto a doar novamente. Tem algumas possibilidades que são impeditivas de doar permanentemente. O peso mínimo, em geral, é 50 quilos, justamente pela proteção do doador. A gente vai tirar uma quantidade de sangue e abaixo de 50 quilos, geralmente, tem uma quantidade menor, exatamente, de sangue circulante, e a gente não é interessante para a gente tirar menos do que 400 ml, 350 ml. Essa é a quantidade... a quantidade, cada doação. Geralmente 450. Então, assim, geralmente é esse valor, mais ou menos 450. Quanto tem no total, doutora? Em geral, mais ou menos. Aí depende de peso, é isso que eu falei, assim, mas geralmente 2,5 litros a 5 litros. Então, curioso a gente... isso, né? A gente não para pra perguntar. Uhum. E aí, voltando ao perfil, então, ele tem que ter pelo menos 50 quilos, no mínimo 18 anos. Se tiver menos que isso, pode ser até 16 anos, mas tem que ter um adulto responsável com ele. Não ter uma infecção, né, naquele momento.
tem mais alguma característica? Eu sei que tem um dado aqui, uma informação, ele não pode ter feito tatuagem, piercing, né, recentemente. Por que isso, doutora? 12 meses é o tempo que a gente pede para quem já fez tatuagem ou que fez piercing. Porque por conta da janela imunológica, que a gente chama. Então, para conversão sorológica de alguma doença infecto-contagiosa, como hepatite B, hepatite C, o HIV, então a gente demora um tempo para converter, para a gente conseguir detectar no sangue. Porque, assim, é em torno de 3 a 6 meses, a gente precisa de uma margem de segurança maior, porque cada pessoa responde de uma maneira diferente a infecções. E a gente só vai conseguir identificar no sangue se já tiver essa janela passado. Se não tiver passado essa janela, a gente faz o teste naquele sangue que foi doado e ele vem negativo, porém o vírus pode estar lá presente. Sim. Então, a gente tem que tomar essa segurança, porque o receptor tem que ter, ele vai receber o sangue porque ele precisa sobreviver. A gente não pode trazer um problema maior para ele. Então, toda essa parte a gente tem que cuidar. Piercing, tatuagem, parceiro sexual novo no último ano. Isso é considerado também. É considerado também. Sim. A gente questiona na entrevista, em toda a Mas triagem. tem esse questionário e tem a análise também, né? Tem o questionário. Independente do questionário, o paciente doou o sangue, estava apto a doar, daí a gente permite a doação. Se nesse questionário ele não está apto a doar, o paciente já é informado que ele não está apto a doar, que ele poderá doar em determinado tempo, após determinada data ele poderá retornar, ou que ele está inapto definitivamente. Se ele estiver inapto definitivamente, vai ter um comunicado no Hemosc para todos os hemocentros e o paciente não vai conseguir doar em lugar mais nenhum, mesmo que ele vá até o local. Ele não consegue mentir, vamos dizer assim, que vai ter esse comunicado. Assim como se eu botar ele como inapto pelos próximos 3 a 12 meses, também vai ter esse período que ele não vai conseguir fazer a doação de sangue. E aí, depois que ocorre a doação de sangue, se ele foi considerado apto, ele vai para a sala de coleta, coleta o sangue dele ainda assim vai ser todo testado. Então, vai ser testado HIV, hepatite B, hepatite C, Chagas a gente está testando agora. Agora começou. Não era. Chagas, não era. Começaram agora. E tem vários outros testes que a gente faz, entende? Bem criterioso, né? Isso é bem importante. Não tem como essa dúvida de, vou me contaminar. Isso não existe, porque tudo descartável, tudo estéril, como a Adriana falou, né? Sim. Até porque antigamente, né? As pessoas, assim, eles veem as pessoas mais antigas que, eu me contaminei quando eu recebi sangue, né? Então, existem essas coisas que ficam e é isso difícil. Na década de 80, mas a gente, né, 90, quando a gente encontra as pessoas ainda que comentam, falam sobre essa questão, me chama muita atenção, né? Porque esse estigma, né? Esse estigma que não muda e a gente tenta com todo jeito de conscientizar, solidarizar as pessoas, mas que eles vão e se sentem seguros, né? Sim. E é bem como a doutora falou, os testes são feitos, há uma barreira, se for, né, não vai conseguir fazer doação em lugar nenhum, porque vai estar ali bloqueado. Então, ele é seguro, né? Sim, ele é seguro. Pode-se afirmar isso, pode né? Se afirmar. Com que frequência se pode doar sangue? Se a pessoa está ouvindo e falou, não, eu sou o perfil, tenho que participar desse ato de amor, né? Como a Adriana falou, mulher, né? Eu posso ser solidário, então. Né? Então, com que frequência ele pode ser doador? O homem, em geral, ele pode doar a cada 2 meses, tá? E a mulher pode doar a cada 3 meses, no máximo 4 vezes no ano. Tá? Então, geralmente é isso. Por que no máximo 4 vezes ao ano? Então, pela produção mesmo da medula óssea. Tu retira a cada 2 meses, teoricamente renova, tu retira aquela quantidade. Antigamente era só trimestral, então a gente acreditava que em 4 vezes no ano já era o suficiente. Esse 4 vezes ainda não caiu por terra. A gente reduziu o intervalo para homens, para cada 2 meses, mas ainda 4 vezes a gente ainda deu uma segurada. Tem esse cuidado ainda. Exato, mas eu acredito que isso vai mudar com o tempo.
tempo. Mas ainda é uma das coisas, E tem um mito, né, que eu acho que ainda é muito comum, assim, se eu tiver uma frequência de doação de sangue e por algum motivo eu resolver parar por um tempo, o meu sangue muda? Meu sangue engrossa? A gente está rindo, mas é uma dúvida que é muito comum. Tem muitos pacientes que perguntam, pacientes não, né, doadores que falam isso, né? Então, assim, não. Isso é um grande mito. É um grande mito. O sangue não afina e nem engrossa. A fisiologia, não sei se é essa a palavra, é a mesma. É a mesma. Independente da frequência de doação, dentro, desses justamente, esses parâmetros e esse tempo é justamente o tempo que a medula tem para produzir todos os componentes sanguíneos que foram retirados. Sim. Então, a quantidade de sangue circulante que vai ter, se retirar ou se não retirar, é a mesma, porque a medula não vai produzir mais se não foi tirado o sangue. Ela vai aumentar um pouquinho a produção para repor aquilo que está faltando. Se não está faltando, não tem por que aumentar. Então, ele não vai ficar mais grosso. O organismo é inteligente. É inteligente, graças a Deus. Então, assim, ele se adequa. É importante falar nisso, né? Porque isso também cai por terra esse mito, né? Uhum. Como é que é a doação em si? A pessoa foi aprovada, ela tem todos os pré-requisitos ali, né, ok para ser um doador. Ela vai ficar lá no hemocentro durante quanto tempo? E como é que é esse processo? Esse processo é desconfortável? É tranquilo? O que a gente pode falar sobre isso? Então, a pessoa é aprovada, um dos parâmetros para ser aprovada é se ela se alimentou, né? Se ela não se alimentou, ela vai tomar um café antes, porque o organismo tem que estar bem estabelecido para poder fazer a doação. Daí tá tudo certo, ela vai para a sala de coleta. Na sala de coleta é feito como se fosse uma coleta de sangue, vamos dizer assim, só com uma agulha um pouquinho mais grossa, né? Então, porque precisa sair uma grande quantidade e ele não pode diminuir velocidade, porque se diminuir velocidade ele faz a coagulação e a gente perde o sistema. Então, a agulha realmente é um pouquinho mais grossa, então isso seja talvez desconfortável para a grande maioria das pessoas, porque causa dor da picada, né? Na hora, né? Na hora só. Aí, uma vez que já estabeleceu, que o fluxo foi estabelecido, a pessoa é pedido para a pessoa abrir e fechar a mão, que isso melhora a quantidade, o fluxo que sai. E aí a bolsa fica numa balancinha, movimentando, que o sangue tem que estar em movimento para não coagular. Isso. E aí, quando a balança demonstra que tem 450 ml, que é aquilo que a gente precisa, aí o coletador tira a agulha, fecha, e encaminha o paciente para o lanche, porque depois disso ele vai comer, ganha um lanche. Sim. E aí, ali, fica mais um tempinho em observação. Esse processo dura em torno de 30 minutos no máximo. Fica em observação para ver se não vai passar mal, porque pode acontecer, né? Tira uma quantidade de 450 ml, principalmente na primeira transfusão, o organismo nunca passou por isso, e às vezes pode acontecer de passar mal. Quando a gente fala de passar mal, ficar um pouquinho tonto, dar uma vertigem, baixar um pouquinho a pressão e tal. Fica ali. Se acontecer qualquer esse tipo de coisa, a gente vai estar ali para conseguir reverter todos os efeitos e tal, não tem grandes alterações. E aí, depois disso, ele é liberado. Tranquilo, e tá apto para doar dali 3 meses se for mulher, dali 2 meses se for homem. Eu acho que isso é muito pessoal, como a Adriana falou, né? Eu acho que é importante a gente reforçar que quem tá lá na ponta, né, esperando, que tem uma necessidade vital desse sangue, né? A sua vida depende disso, né? Para receber esse sangue que foi doado, isso pode mudar a perspectiva. Né? Eu não estou doando sangue para, sei lá, né? Tem um propósito grandioso, né, envolvido nesse processo. Com certeza. Para mim, que estou doando, pode ser simples, né? Estou lá meia horinha e tal, mas para quem está recebendo... Nós, na agência transfusional, ali no banco de sangue, acabamos passando assim por umas questões assim bem fortes há uns meses aí atrás, onde o O negativo, através da nossa solicitação, eles muitas vezes o Hemosk não tinha,
Aconteceu Aconteceu, não de tinha. ter essa falta. Eu tinha 2 ou 3 bolsas, mas eu tinha minha ocupação 100%, então eu não tinha como ter, né? Eu precisava. Então, eles, olha, Adriana, a gente só vai conseguir te mandar uma bolsa. Porque nós estamos tentando, estamos fazendo divulgação, estamos investindo para as pessoas virem doar, mas está muito difícil. Então, a gente ficou assim bem apreensiva no começo, né? Porque é importante ter, né? Para as situações que a doutora já falou lá atrás, dentro de um hospital O negativo. Sim. Principalmente o negativo, agora a gente entendeu por quê, né? Sim, porque em hoje muitos a gente casos não tem como né, fazer a os testagem critérios ali. de prescrição de doação, de transfusão, então a gente precisa deste O negativo, principalmente para extrema urgência, onde há risco de vida ou de morte para aquele paciente, né? Sim. E hoje não tem, hoje se tu abrir o EMOSC ali na doação, hoje eu abri, todos os dias a gente abre, o O negativo está baixo. É mesmo? Continua baixo, com essa ainda, necessidade. Não está no vermelho. O vermelho é quando estão as bolsinhas todas cheias, né? Ele está lá no amarelo e está baixo. Deve ainda. ser O uma- O negativo, além de servir para extrema urgência, Pra extrema também urgência, quem é O negativo, negativo, só pode sim, receber O de O negativo. negativo. É É. importante Então falar tem isso também, também tem né? isso. Então, Sim. se o meu sangue é o O negativo, ele é para ele mesmo. Ele é só- doador dele, universal, mas não é universal. receptor Receptor é só universal. dele. Ele É o depende receptor. do O negativo, né? Isso, é. Há alguma vacina ou a própria gripe, agora a gente está no inverno, né? Nessa fase assim, desse tipo de doença respiratória, isso impede a doação? Isso compromete esse processo de doação? Então, eu não sei se a doutora, eu tenho conhecimento na vacina, cada vacina, como a Coronavac, um componente delas, né? Hoje a gente tem um folder, a gente entrega também, dizendo quando que ele pode doar, né? Então, a gente tem, eu só não lembro os meses de cada uma. Eu não sei se a doutora lembra, eu não tenho, é uma coisa que eu Aqui não tenho só... isto para dizer Aham, certinho, né? Mas as vacinas hoje, que estão da Covid, principalmente só a da Covid, as outras a gente faz normal, né? Mas a da Covid, ela tem, cada uma vacina com seu Tem componente. o seu tempo de... Tem o seu tempo de espera para fazer a Sim, doação. sim. Mas a gente tem o folder, a gente entrega já no ato também, né? As e na outras- divulgação. As outras vacinas sem problema. Não, as outras vacinas também têm em torno de 30 dias, sim. tá? Qualquer vacinação a Então gente fez a também vacina da espera um gripe, tempo. por exemplo. Fez a vacina da gripe, Principalmente precisa... as de vírus vivo, né? Isso, as de vírus Levam vivos a 30 gente leva esses tempo, 30 né? dias para fazer essa... para de vírus estar vivo. apto para fazer essa... Isso. Como a rubéola, cachumba, entrevista. sarampo, a catapora, a gripe, né, que são vacinas essas daí hepatite. A gente Sim. espera um tempo É. específico. E aí, na entrevista, a gente vai conversar e tal, e Identificar vai isso. questionar e identificar. Mas, em geral, se faz menos de 30 dias que fez uma vacina, é melhor esperar. Sim. A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, passa super rápido, né? Principalmente quando a gente está falando de um assunto que é tão importante. E antes de agradecer a presença de vocês, quero lembrar mais uma... Bom, primeiro que a gente teve aqui um conhecimento vasto e acho que é difícil ouvir essa conversa e não entender que é um processo criterioso. Há um grande cuidado envolvido, né, nesse processo. Há uma importância vital que tenha esse estoque de sangue em dia, e isso vai depender da atitude das pessoas, né? Então a gente sai dessa conversa, acho, principalmente pontuando esses, né, fazendo essas pontuações. Antes da gente finalizar, vamos lembrar mais uma vez, a doação é feita lá na Santos Dumont, Então, no Hemocentro. No EMOSC de EMOSC, Tubarão, né? O EMOSC de Tubarão, Então, não o é no EMOSC hospital, né? Não é no hospital. O EMOSC de Tubarão, ele fica ali na rua Santo Dumont, sem número, no centro, né? A gente fala sempre no centro, mas o que a gente dá de referência é que funciona naquele prédio onde era a antiga Casan,
Sim. Certo? No horário das 7h30 às 11h30. 7h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Nesse período pode, então, estar indo para lá. Dirigindo até lá. E lá elas vão fazer toda a parte de entrevista. E se tiver apto no momento, já faz a coleta. Certo. Né? Exceto para quem vai a primeira vez. Quem já faz a sua doação, é só agenda e elas também entram em contato, lembrando, olha, você tem doação tal dia. Então, a pessoa já recebe também, né? Essa doação, ela pode ser online, ela pode entrar, pode fazer o cadastro online, pelo QR Code que eles têm também. Ela pode ser feita através do site ou pelo celular. Entrando ali EMOSC, vai entrar EMOSC, ali vai ter Tubarão, Criciúma, é só acessar e dá para fazer tudo. Legal. O cadastro ali e está se dirigindo até o EMOSC aqui de Tubarão. Lembrando que o EMOSC aqui de Tubarão, ele recebe o doador para coleta. Essas coletas vão para Criciúma, para lá ser distribuída lá no Hemocentro. Conforme a demanda. Conforme a demanda. Assim como a Tubarão também recebe. Assim como o Tubarão também recebe de Criciúma. De Criciúma, né? Também. Dos doadores que vão até o EMOSC de Criciúma. O EMOSC de Tubarão aqui. E aí eles fazem distribuição. Muito bem. Acho que a informação é tudo, né? E muita gente pode estar aí despertando para essa necessidade, para essa oportunidade de ser solidário, né? Através dessa conversa. Eu quero finalizar agradecendo, então, a doutora Flávia, que está aqui com a gente, médica hematologista, e a Adriana, que é enfermeira, que atua diretamente lá não é banco de sangue, né? Agência transfusional. Agência transfusional, exatamente. Nós que agradecemos. A gente que agradece, imagina. Doutora Flávia. E o espaço está sempre aberto, né? Para a gente estar falando aqui, trazendo mais informações. Eu acho que isso faz toda a diferença na qualidade de vida das pessoas, né? E para que elas desmistifiquem, né, todos esses medos, esses mitos, né, e realmente façam a diferença. Muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece. Obrigada. A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Muito obrigada e não esqueça de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais. A gente agradece também os parceiros Ortonil, Maria Rocha e Unicred. E se despede e até a próxima edição do Viva Saúde.